Olá, meus irmãos. O primeiro tópico que vamos abordar aqui seria a energia vegetal. Para a gente falar de energia vegetal, a gente tem que entender e acreditar em algo que a gente não está vendo. Se a gente pegar uma folha, uma erva, você não consegue enxergar essa energia. Você pode até, através da fotografia Kirlian ou a Kirliangrafia, fazer uma leitura da energia ao qual faz parte essa erva, a qual ela está representando. Mas a gente tem que trabalhar a nossa imaginação e tentar aceitar isso, que existe uma energia. E essa energia, ela vai agir em favor do ser humano, em benefício do ser humano, através do quê? Através dos banhos, das defumações, do uso ritualístico da erva em benefício do ser humano, do encarnado. A gente não vai abordar temas ligados à fitoterapia, mas o uso das ervas relacionados aos orixás. Quando a gente falar sobre os orixás, a gente vai tentar entender também que os orixás trabalham em si e que são harmoniosos, que as energias dos orixás elas trabalham em entrecruzamentos, elas interagem e elas não conflitam de forma alguma, para que a gente possa também lá na frente desconstruir a questão do banho de erva na cabeça, porque alguns terreiros, algumas tradições não permitem o banho de erva na cabeça pela questão de quizila energética, de problemas e conflitos energéticos com relação ao orixá regente, ao orixá que está ao orixá que corresponde o ori daquele filho, tá? Então a gente vai tentar abordar de uma forma clara o uso e o fundamento que existe dentro da Umbanda sobre as ervas e os orixás. Entendendo sobre as ervas e os orixás, que os orixás trabalham de uma forma harmônica, precisamos entender também sobre a simplicidade ao qual a gente utiliza as ervas na Umbanda. Se a gente for buscar na literatura, a gente vai encontrar várias classificações das ervas, como quentes, frias, mornas, ou quentes e agressivas, né? Simplesmente para nos auxiliar no uso dessas ervas. Mas se a gente buscar mais simplicidade ainda, a gente vai encontrar aí um preto velho, né? Numa manifestação de preto velho, o preto velho vai pedir uma erva específica. Ele vai se negar a fazer um trabalho porque não tem aquela erva. Alguém já viu isso? Preto velho se negar a fazer um benzimento, um trabalho porque não tem a erva que ele pediu. Então perceba que isso é muito mais do ser humano, essa busca pela perfeição, do que de uma entidade espiritual. Então, se preto velho enxerga a erva de uma forma simples e harmônica, também precisamos nos espelhar nas entidades, nos nossos guias, para que a gente possa fazer uso sem excesso. Buscando também, nos tópicos que falaremos agora, sobre o banho de ervas na cabeça, sobre ervas frescas e erva seca, qual erva eu devo utilizar e qual o propósito do banho de ervas. Primeiro a gente vai falar sobre banho de erva na cabeça. Devo fazer banho de erva na cabeça ou não? Primeiro a gente sempre aconselha a pessoa procurar informação com o seu dirigente, a qual doutrina da sua casa faz parte. Não temos a pretensão de passar por nenhuma hierarquia da casa ou incentivar qualquer tipo de desrespeito com a casa. Mas, trazendo uma forma simples, a gente não tem uma base, algo específico que diga que não pode banho de ervas na cabeça. O que a gente tem é uma tradição, uma oralidade que foi passada, ao qual a gente não sabe a origem e o procedimento, se é verdadeiro ou não. Dentro da história que eu pesquisei, a gente tem vários mitos relacionados ao banho de erva na cabeça. Conta-se antigamente que os escravos, quando vieram morar no Brasil, eles começaram o culto
que eles traziam, né, que era o culto de nação. E dentro desse culto de nação, eles utilizavam algumas ervas. Quando chegam aqui no Brasil, encontram ervas parecidas com a que eles utilizavam na África. Na incerteza de utilizar essas ervas, o que eles preferiam? Fazer um banho do pescoço para baixo. Por quê? Porque na cabeça a gente tem mucosa, a gente tem boca, nariz, ouvido, os olhos. Se eles utilizassem uma erva que fosse tóxica, que tivesse uma toxicidade, isso ia trazer consequências para eles. Então, acredita-se que o mito vem dessa oralidade lá de trás. Então, da onde a gente ouve dizer, a gente fala, banho é só do pescoço para baixo. Mas a nossa cabeça não faz parte do nosso corpo, o nosso ori não faz parte do nosso corpo. Fica uma reflexão para vocês. Dentro da nossa doutrina, a gente utiliza sim o banho de ervas na cabeça. Como já havia falado anteriormente, somente o culto de nação não permite o banho de erva se o filho é de um determinado orixá e ele usa um banho de erva de um orixá que não é correspondente a esse filho, ele tem um choque vibracional que se chama Kizila, né? Uma aversão espontânea àquela energia ao qual ele pertence. Mas dentro da Umbanda a gente desconstrói esse mito e utilizamos sim o banho de ervas na cabeça. Fica aqui a sugestão ao dirigente, ao médium que estiver assistindo, de fazer o teste, de fazer um experimento, de fazer um banho de erva na cabeça, pedindo a bênção dos orixás. Vai falar sobre qual erva eu devo utilizar e o propósito. Qual o propósito desse banho de erva? Dentro da nossa visão, eu sempre pergunto para o médium, eu sempre pergunto para o filho, qual é a necessidade, o que ele está precisando para aquele momento. Se ele não identifica o que ele está precisando, eu costumo dizer que ele não precisa de um banho de ervas, né? Mas se ele consegue identificar e fazer uma autoleitura daquilo que ele está precisando, aí sim a gente pode passar uma orientação. Vou dar para vocês um exemplo. Se eu estou com um problema relacionado a sentimento, eu posso utilizar um banho de ervas relacionado aos orixás, às iabás, posso utilizar um banho para Oxum, posso utilizar um banho para Emanjá, posso utilizar um banho para Nanã, posso até mesmo buscar um banho para Iansã. Então, a necessidade e aquilo que você busca é essencial para você realizar o banho de ervas que você vai estar fazendo. Dentre esse banho de ervas, a gente tem o banho com erva fresca e com erva seca. Eu dou preferência para a erva fresca, porque ela tem uma capacidade maior energética de suas folhas, a sua seiva, ela ainda tem bastante líquido, né? Ela tem bastante água. Mas não havendo a erva fresca, podemos utilizar sim a erva seca sem problema nenhum, desde que colocamos algumas recomendações. A erva fresca, a gente costuma quinar ela em água fria. Eu utilizo o nome quinar, mas tem pessoas que usam macerar ou pilar, utilizar até mesmo um pilão para macerar essa erva em água fria ou morna. Se eu for utilizar uma erva seca, seria necessário uma infusão, da mesma forma que a gente faz um chá. Então eu coloco essa erva. Por quê? Porque essa erva precisa despertar a energia que está adormecida nela. Então, quando eu faço esse processo, eu desperto a energia que está nessa erva adormecida, tá bom? Então, essas são as recomendações que a gente tem. Vamos falar agora sobre defumação. Quais ervas devo utilizar numa defumação e sobre resina vegetal. Primeiro, a erva que eu devo utilizar na defumação pode ser a mesma que eu utilizo no banho? Sim. Dentro da nossa casa a gente tem uma prática de reutilizar a erva que a gente usa no banho para colocá-la para secar
e sim fazer uma defumação em casa. Então, a defumação pode ser uma mistura de todas as ervas secas, tá? Com o complemento de resina vegetal. Resina vegetal, para quem não conhece, depois a gente vai mostrar aqui na hora dos fumos. A resina vegetal, elas são resinas de árvores coníferas, de pinheiros, né? A gente tem alguns exemplos, a gente tem olíbano, a gente tem mirra, a gente tem beijoim, tá? Então são essas resinas que ajudam no aroma da defumação que pode ser feita na sua casa. Existe algum pré-requisito para eu defumar a minha casa? Nenhum. A gente procura ensinar as pessoas a fazerem a sua lata para defumar ou comprar o seu turíbulo, colocar o carvão em brasa e defumar a sua casa. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre defumar de dentro para fora ou de fora para dentro. Isso é apenas um mito que é falado a respeito disso. Mas a defumação, o importante é ter as janelas abertas, as portas abertas, né? Existe um mito antigo também que fala que tem que acender a boca do fogão, que tem que abrir uma torneira, né? Tudo isso não é necessário. O que é necessário é fazer a defumação, estar bem e cantar pontos, fazer a sua oração, utilizar da sua fé para você defumar a sua casa, em todos os cômodos. Você tem com certeza uma boa defumação aí. Agora a gente vai falar sobre defumação. Vou dar para vocês um exemplo de um bom incenso, de um bom defumador, né? A gente encontra por aí vários incensos que têm essência e que acabam provocando aí dor de cabeça, incômodo. Quando a gente pega um carvão um incenso que tem 100% de carvão vegetal, aroma natural, isso faz toda a diferença, tá? Então, é muito importante a gente procurar um incenso de qualidade, que isso vai fazer total diferença na nossa defumação. Outra coisa que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é sobre as resinas vegetais, né? A gente tem aqui algumas resinas. Essa aqui é uma mirra doce, tá? Essa aqui não é nacional, a gente foi presenteado com ela. É uma que eu utilizo bastante, chama mirra doce, tá? Mirra doce. E a gente tem aqui também uma segunda resina vegetal, que é uma mirra peruana, tá? Então todas elas são resinas de árvore, tá? Olha que bonito que é, tá? E fora essa a gente tem também o breuzinho, que é aquele incenso de igreja, que a gente é muito comum de achar. E tomar cuidado com as resinas, as falsas resinas, né? Porque a gente tem muita coisa sintética hoje, então é muito importante a gente buscar resinas de qualidade, tá bom? Bom, continuando falando sobre fumo sagrado, a gente vai falar agora e vai preparar um fumo simples. Na verdade, o que eu tenho maior preferência, o que a gente utiliza na nossa casa, um fumo bem simples, tá? A gente vai utilizar primeiro aqui a sálvia ou o tabaco, a folha do fumo em si, que é a base. A gente tem o complemento. O complemento ele vai dar uma parte da queima e do aroma. A gente está utilizando aqui o alecrim, mas a gente pode estar substituindo por hortelã, pode estar substituindo por manjericão, tá? E a gente tem aqui o aroma, tá? O aroma a gente pode utilizar canela, café em pó. Aqui a gente está utilizando o anis estrelado em pó, tá? Qual que é a proporção que a gente deve utilizar, né? Eu separei mais ou menos aqui. A gente utiliza 60% de base, 30% de complemento com a queima e 10% do aroma, tá? Essa seria mais ou menos uma base para um fumo que a gente vai estar realizando aqui.
É claro que se você sentir vontade de colocar um pouco mais de aroma, vai do gosto de cada um, tá? Mas esse aqui seria uma base que ficaria perfeito para todos os usos, para qualquer entidade utilizar, tá bom? O que a gente precisa fazer primeiro? A sálvia, geralmente, ela vem com galhos, tá? É muito importante a gente procurar uma sálvia de qualidade também, porque a gente vai estar entrando em contato com isso, né? A gente vai estar ingerindo essa fumaça e não é legal a gente utilizar uma sálvia que não tenha uma procedência boa também, tá? Tirar os galinhos e a gente vai pilar essa sálvia primeiro, ela sozinha, tá? Como é que a gente vai pilar? É só fazer isso aqui, ó. Ela vai ser reduzida. Ó, pilei a sálvia. Vou colocar num outro potinho. Agora a gente vai pegar o alecrim, tá? E vai estar pilando também o alecrim para tirar um pouquinho, para reduzir ele um pouco também. Não sei se dá para ver aí. Não? Alecrim. E a gente vai colocar o aroma, tá? Finalizando aqui com o aroma. Vai misturar isso. E a gente tem um fumo base para colocar no cachimbo, para fazer aquele cigarro de palha, para ser utilizado aí da forma que vocês preferirem, tá bom? Então fica a dica, não misturar muitos aromas, para não perder a identidade, um perder a identidade do outro. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e um grande beijo, um beijo no coração de todos. Axé.